Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas e a gente vem aqui para nossa última aula, certo? De entendendo Kubernetes do zero, zero to hero, ou quase isso, certo? Mas então, para a gente iniciar, só dando uma breve recapitulação como foi feito nos todos os vídeos que já foram lançados, certo? São 4 episódios, esse daqui é o último. Então, na primeira lesson, né, na Lesson 1, a gente viu mais uma introdução ao Kubernetes. Então, foi mais sobre o que é containerização, certo? O que é o Docker, quais são os benefícios de você usar a containerização e as diferenças entre containers e máquinas virtuais. E logo depois a gente passa, né, para, obviamente, o que é Kubernetes, a sua história, por que foi usado, né, quais são os seus benefícios e a comparação entre outras ferramentas que são usadas no mercado. Aí a gente passou também para a arquitetura de Kubernetes, certo? Que basicamente são os seus componentes, master e worknode, a parte do control plane, worknodes e kubelet, e por fim foi setando o Kubernetes, certo? No caso, nesta aula aqui eu vou estar utilizando o Minikube, nas outras eu acabei utilizando o Kind, mas eu vou estar utilizando hoje o Minikube nessa aula em específico, certo? E a gente tem também aqui o BasicCTL Commands, ok? Na lição número 2, a gente já viu coisas um pouco mais avançadas, certo? Coisas relacionadas ao core e objetos. Então, o- os conceitos do núcleo que formam, né, Kubernetes, então, tem entre eles pods, replica sets, deployments e services, certo? Então, pods ali sendo onde fica, né, dentro dos containers. A gente falou sobre como ele é e como o ciclo de vida dele é, funciona. Tem também a parte de replica sets, envolvendo também algumas coisas um pouco sobre escalabilidade, né? Quer dizer, tornar um sistema escalável, né? Escalabilidade é o termo errado. E a parte de deployment, né? Como você configurar tudo do zero, então que vai ser a configuração de tudo pod, serviço. E a parte de services, que é você expor uma aplicação, né? A parte que você mexe em relação à rede, né, do seu pod. Aqui a gente já fala sobre conceitos bem mais avançados, que é config map, é secret, a parte de você gerenciar ali dados, e alguns desses dados podem ser dados de, digamos assim, alta sensibilidade, como dados que identificam logins e senhas e coisas mais, né, dados sensíveis. A gente tem a parte também de persistent storage, que basicamente é que todo pod ele possui um volume, né, um armazenamento e provisionamento dinâmico, certo? Que é basicamente provisionar armazenamento de maneira com que ele vá vendo a melhor maneira de provisionar essa, esse armazenamento, certo? A parte de network, que a gente vê muito mais sobre as políticas de rede, a maneira como você expõe uma aplicação com Ingress, certo? O modelo de como funciona, né? O modelo de rede do Kubernetes, entre outras coisas. E Stateful Applications, né? Falando mais sobre sistemas escaláveis, né? Sobre como eu posso fazer para uma aplicação ela escalar automaticamente com HPA. E por último, a gente vai falar aqui sobre Helm, monitoramento, logging e segurança, certo? Essa aula aqui vai ser um pouco mais curta e não teremos tantos slides, ela vai ser uma aula bem mais focada na prática, certo? Por isso eu não coloquei alguns slides, por exemplo, para segurança, que vão ser completamente mostradas no prompt, certo? São coisas bem mais práticas e que eu acho que vai ser de entendimento de todo mundo. A outra ferramenta de log eu vou apenas citar, certo? Não é uma ferramenta que, pelo menos é comum no caso você visualizar. Quando eu falo de logging, é basicamente ferramentas para você visualizar melhor logs do Kubernetes, em vez de você estar vendo ali por prompts de comando, certo? Pelo terminal, você tem uma visão um pouco mais clara, digamos assim, certo? Então, começando pela parte de Helm, certo? E a grande questão é o que seria o Helm? Bem, o Helm a gente pode dizer que ele é muito parecido com um Docker Hub, certo? Basicamente, ele simplifica um processo de deploys ou de gerenciamento de aplicações do Kubernetes e a gente pode estar aí, no caso, instalando diversas ferramentas que a gente vai estar vendo aqui. Então, basicamente, ele é um gerenciador de pacotes do Kubernetes, certo?
e ele vai ter todas as configurações que a gente precisa, né, digamos assim, para baixar uma aplicação e deixá-la rodando, certo? Então, só para fazer uma demonstração aqui, esse no caso aqui é o Helm, certo? Essa parte de instalação, mas antes disso, a gente pode ver aqui algo como Artifact Hub, né? Ele chama de artefatos. Então, ele é um pouco parecido, né, com o que a gente tem aqui do Docker Hub, mas, bem, já foi dito na aula que caso você queira, digamos assim, baixar uma aplicação e subir, basta você vir aqui e ele vai ter diversas ferramentas, certo? Então ele tem coisas como Grafana, que a gente vai falar nessa aula. Então, basicamente, ele funciona dessa mesma maneira, certo? Aqui tem o Grafana e ele tem aqui o tutorial de como você baixa, certo? Mas ele é uma coisa bem simples, ok? Então, até a estrutura deste arquivo realmente ele muda um pouco. Mas ok, vamos voltar aqui. Sabendo que ele é um gerenciador de pacotes, certo? A gente vai ver um pouco mais à frente como usar o Helm. Mas, primeiro de tudo, antes da gente utilizar o Helm em si, porque o Helm é só uma ferramenta que a gente vai usar para poder baixar essas aplicações que a gente vai ver aqui, eu vou falar primeiro sobre o Grafana, certo? E o que é o Grafana? Bem, o Grafana ele é basicamente uma plataforma de visualização de dados e de monitoramento que te permite criar e, de certa forma, na verdade, compartilhar dashboards que são interativos, certo? Então, ele é capaz de se conectar a diversas fontes de dados, certo? Ele é amplamente utilizado para quando você quer monitorar a saúde de sistemas, certo? Ou você quer analisar métricas e gerar gráficos em tempo real. Então, ele não é, digamos assim, uma ferramenta particular do Kubernetes, né? Como vocês puderam ver, ele também tem em Docker para você subir, mas ele é usado para quando você quer visualizar métricas, certo? Porque ele tem uma ampla gama de gráficos, entre outras ferramentas de visualização. Mas vamos ali para uma das características do Grafana, certo? Eu já falei ali da dashboard interativa, então ele permite que você crie diversas dashboards, que você personalize da maneira como você quiser, e ele vai mostrar dados em gráficos de linha, barras, certo? Mapas de calor, tabelas, entre muitas outras coisas. Inclusive, ele tem suporte a plugins, então você pode estar instalando plugins que não vêm no Grafana original, certo? Caso você precise de alguma ferramenta em específica. Então, eles podem ser basicamente configurados para se atualizar de maneira automática. Outra coisa é que eles têm integração com múltiplas fontes de dados, então o Grafana ele consegue aí se conectar a uma ampla gama fonte de dados, certo? Como Prometheus, que vamos estar falando nessa aula, Elasticsearch, InfluxDB, que é um banco de dados assim, MySQL, PostgreSQL e entre outras coisas, né? Como, por exemplo, ferramentas nuvem como o AWS CloudWatch, entre outras coisas, certo? E isso te permite centralizar a tua visualização de métricas e qualquer outras coisas como log, certo? E dados de diferentes sistemas em um único lugar. Isso é muito útil. E o Grafana ele também te permite a criação de alertas, certo? Alertas baseados em métricas. Então esses alertas podem ser configurados aí para disparar, digamos assim, notificações por e-mail, certo? Por Slack, que muita gente usa, Rocket Chat, entre outras coisas, quando certas condições são atendidas. Então se eu coloco ali um alarme para ele, digamos assim, me enviar um e-mail de aviso, né, como uso elevado de CPU ou, por exemplo, uma latência da minha rede, tudo isso quando eu configuro, ele vai estar me alertando, certo? Coisa simples. A gente também tem análises e consultas mais avançadas, certo? Então, ele te oferece uma interface para tu poder escrever esses tipos de consultas em suas fontes de dados. Então, ele te permite uma exploração ali de uma maneira um pouco mais aprofundada dos teus dados. E ele vai suportar também variáveis que tornam a dashboard dinâmica, né? Ser o que ela é. E você também poder reutilizá-la. E outra coisa também é que são os painéis compartilháveis, né? Você consegue facilmente compartilhar com outras pessoas, certo? Então você pode compartilhar ali o link dela ou exportar o teu painel como um arquivo JSON, ou até mesmo incorporar visualizações de outras páginas web, certo? É bem completo. Você também tem a parte de gerenciamento de usuário, né? Ele te oferece ali uma parte de gerenciamento mais voltado para recursos, certo? Então, no caso, ele permite que você controle
quem pode visualizar, quem pode editar, ou quem pode administrar aquela dashboard, certo? Isso é bem útil quando a gente está falando de ambientes mais corporativos, certo? Onde você tem diferentes equipes ali que elas podem precisar de um acesso a uma certa coisa e um acesso a diferentes conjuntos de dados, ok? Mas sem afetar os outros dados que as pessoas estão trabalhando. E como eu já falei também, o Grafana ele tem basicamente um ecossistema aí de plugins, certo? Que você pode adicionar novas funcionalidades, você pode ter mais suporte a mais fontes de dados, né? Fornecer novos tipos de visualizações. E esses plugins eles podem ser instalados diretamente na interface do Grafana, ok? E uma coisinha ali, né, que é basicamente tema e personalização, então você pode mudar o tema como você bem entender, certo? Mas o uso bem mais comum no Grafana seria a parte de monitoramento, né, de infraestrutura. Então, basicamente ele é amplamente ali utilizado para monitorar servidor, redes, aplicações, serviços que necessitem, né, tem um tempo real ali, você necessite de uma monitoração mais, é, no caso assim, mais rápida, certo? Então você geralmente integra eles com Prometheus ou InfluxDB e por aí vai. Você também tem a parte de observabilidade, né, de certas aplicações. Então, com esse conjunto de ferramentas que fazem a coleta, né, desses logs e métricas, como o Prometheus que eu já falei, ele vai te oferecer uma visão mais abrangente sobre aquilo, né, sobre o desempenho e a saúde da tua aplicação. Sem falar que ele também consegue se integrar com ferramentas que são mais focadas em log, né, como o Elasticsearch, certo? Então ele permite visualizar e analisar melhor os logs, identificando ali de uma maneira mais rápida, certo? Os erros e as anomalias que está acontecendo. Então, vamos aqui utilizar, certo, o Grafana agora. Bom, estamos aqui na parte do Helm, certo? Antes de mais nada, você precisa fazer a instalação do Helm. Se você estiver utilizando o Windows, você só segue essa daqui, esse processo aqui, o engage install helm.helm, que ele vai baixar e você já vai poder usar. E se você tiver no Ubuntu, você faz por script, certo? Que vai dar bom de qualquer maneira. Então, nós já estamos aqui. Então, vamos começar. A gente só vai copiar aqui Helm repo add Grafana. Então, ele basicamente vai adicionar o repositório do Grafana à nossa lista de repositórios Helm. Como eu já fiz esse passo, ele vai dizer que já tem um repositório. E a gente também pode dar um Helm rep update apenas para atualizar. Então, eu vou acabar instalando aqui, certo? Helm install Grafana. Grafana, no caso esse daqui é o nome que eu estou dando, certo? Vou colocar Grafana de qualquer jeito. E aí ele vai fazer o processo de instalação. Note que ele me dá algumas mensagens aqui, certo? Então ele está falando que para eu pegar a minha senha, certo, de admin, eu preciso rodar este comando aqui, ok? Então, basicamente isso. Mas no caso ele tem algumas diferenças, certo? Então, como eu estou no Windows PowerShell, ele não reconhece que é de base 64, certo? Então, para eu colocar aqui, opa, rapidinho, no caso eu apenas teria que colocar Grafana e aqui ele vai me dar a minha senha, ok? Vou até colocar input object, deixa assim. Então, tudo bem, eu já sei qual é a minha senha, inclusive eu vou só colocar aqui para eu não esquecer. Então, tudo bem, a gente já tem a nossa senha. É claro que você pode configurar isso depois, mas como a gente está utilizando aqui o Minikube, uma coisa muito importante também é que eu estou no cenário do Minikube, então caso você queira dar um comando, né, quando você instala seja no Ubuntu ou no Windows PowerShell, o comando é basicamente esse daqui, certo? kubectl é minikube kubectl traço traço. Mas você está dando kubectl e está funcionando. Qual que é a parada, certo? Eu estou usando algo chamado alias,
Esse, no caso, é como funciona o comando no Ubuntu. Aqui no Windows PowerShell já é diferente para você setar. É um pouquinho mais complicado, mas eu recomendo que você pesquise como dar alias no Windows PowerShell para você poder estar fazendo essa mudança, certo? Mas caso você não queira fazer isso, basta você escrever esse comando toda vez que você for dar um comando kubectl, certo? Minikube kubectl, traço, traço, e o comando que vem logo após o kubectl. Então, como eu já configurei, eu vou aqui expor a porta, no caso para 3080, certo? E pronto, estou expondo aqui minha porta. Se eu der localhost 3000, ele vai vir para essa parte aqui do login. Deixa eu pegar aqui a minha senha, certo? Que é essa aqui. E vou lá. Estamos logados no Grafana, ok? Muito legal. Então, basicamente isso daqui é a nossa dashboard. Eu posso vir aqui e criar uma dashboard, né? Então, eu posso, digamos assim, importar uma dashboard com o arquivo JSON. Se lembra que eu consigo compartilhar uma dashboard dando o arquivo JSON, o link. Como eu não tenho nenhum link, eu posso criar aqui. Então aqui ele me dá opções de configurar New Data Source. Então ele me leva aqui para o link. Então o que acontece? Ele me dá esses diferentes aqui data source que eu posso estar pegando a minha base de dados. Então a gente tem um Prometheus, tem um Graphite, tem um InfluxDB, certo? E eu posso estar escolhendo de qual que eu vou pegar esses dados, certo? Então, no caso, como ainda não tem meu Prometheus, certo? Eu não posso colocar aqui o meu localhost. Mas, voltando aqui, bora criar uma dashboard padrão, certo? Isso daqui é uma visualização, digamos, padrão que ele dá, certo? De métricas não é meio que aleatórias, mas é só uma demonstração. Esse daqui é uma, vou até salvar aqui. Painel Title, mas tudo bem. Aqui é basicamente a nossa visualização, eu posso aumentar, diminuir, eu posso vir aqui, editar. E aí, aqui é onde fica as configurações do meu gráfico. E aqui eu posso mudar, certo? Para a parte de barra. Deixa eu só colocar aqui Grafana, que eu acho que ele deve reiniciar. Isso, tá aqui. Então, ele tem a parte de barra, tem a parte de séries temporais e por aí vai, certo? Existem diversas maneiras de você visualizar um dado aqui. Então, você pode aplicar e você pode até mesmo criar uma nova visualização ou importar, certo? Você pode ter aqui, opa, no caso, cadê? Actual, pronto. No caso é porque é o mesmo painel, certo? Mas você pode salvar sua dashboard, você pode ver as configurações dela. Aqui é o modelo JSON, então caso você queira copiar esse dashboard, você pegaria esse arquivo JSON, né, no caso copiaria e mandaria para o seu colega ou amigo que está trabalhando aí na mesma dashboard, certo? Mas agora que a gente já viu como funciona o Prometheus, no caso, desculpa, o Grafana, vamos agora para ver como funciona o Prometheus, certo? Então, uma coisa a se falar antes, vamos voltar aqui para o slide, antes de iniciar, o que é Prometheus. Bem, basicamente Prometheus é uma ferramenta de monitoramento e de alerta, certo? Open source, que, dada aí uma curiosidade, certo? Ele inicialmente foi desenvolvido pelo SoundCloud e agora ele é mantido pela Cloud Native Compute Foundation, acho que é isso. E ele é basicamente amplamente aí utilizado em ambientes de infraestrutura, certo? Especialmente em arquiteturas de microserviços ou em clusters Kubernetes, certo? Devido à capacidade dele de coletar, armazenar e consultar as métricas em tempo real do nosso sistema e também em outras aplicações mais distribuídas, certo? Então, como principais funcionalidades, a gente tem aí a coleta de métricas, certo? Via pool model. Então, o Prometheus, ele coleta métricas usando um modelo de pool, onde ele periodicamente vai consultar endpoints HTTP das aplicações, certo? Que a gente está expondo as nossas métricas, em um formato específico. E esses endpoints são conhecidos como exporters, certo? E ele tem também armazenamento de séries temporais. Né? As métricas elas vão ser armazenadas como série temporal, que vai consistir em um valor numérico, certo? Com um timestamp ali associado. E, se eu não me engano, essas séries temporais elas também podem ser consultadas para basicamente uma análise ali histórica
de desempenho, ok? Então, ele também tem algo que a gente chama de linguagem de consulta PromQL. Basicamente, ele possui a própria linguagem de consulta, certo? O PromQL nada mais é Prometheus Query Language. E ele é usado para extrair e manipular os dados nas nossas séries temporais, ok? A mesma coisa em alertas, ele também tem a possibilidade da gente estar aí fazendo algumas regras de alerta e ele enviando para o nosso e-mail, entre outras coisas. E o Prometheus também tem a parte de descobrir automaticamente alvos, que ele chama de target, certo? De monitoramento nos nossos ambientes. Então, ambientes como Kubernetes, Docker, entre outras plataformas baseadas em nuvem, ele vai se integrar ali facilmente com o Kubernetes para descobrir os serviços e as aplicações que podem ser monitoradas, certo? Então, basicamente é isso. Vamos aqui instalar o nosso Prometheus. Então, ele segue mais ou menos o modelo que a gente já está acostumado. Então, a gente teria que dar, por exemplo, um helm install Prometheus. Na verdade, opa, acabei, vou dar um clear aqui. Na verdade, a gente tem que vir aqui, escrever Prometheus, certo? Aqui, Prometheus Community. Eu acho que eu já tenho esse repositório adicionado aqui. Exatamente. Então basta eu dar um helm install Prometheus traço community barra Prometheus, certo? Então ele vai fazer aí a nossa instalação. Note também que ele aparece para dizer qual seria a nossa senha, certo? No caso ele está falando sobre os comandos aqui. Mas antes de mais nada, bora ver aqui os pods rodando. Get-pod-a. Ok? Então a gente tem tanto aqui o Grafana quanto o Prometheus, certo? Então, se a gente quiser ver o Prometheus, a gente teria que fazer a mesma coisa, certo? Que o kubectl port forward, só que aqui não é Grafana. No caso, seria Prometheus Server, o nome. E a porta seria 9090. Ok? Então, se a gente vier aqui, localhost 9090, esse daqui vai ser a nossa dashboard do Prometheus, certo? Então deixa eu até ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Basicamente, essas daqui são as nossas expressions. Então a gente tem a visualização de table e gráfico. Mas a gente pode estar vendo aqui algumas coisas como consumo de CPU, de RAM, certo? Deixa eu até ver se eu consigo ver aqui. Process CPU, Second Total, acho que ele vai ver aqui. Tabela. E aqui é o gráfico. Uma coisa legal é que ele está mostrando aqui pra gente, né? Onde está rodando, instância Minikube. E aí ele está vendo de onde que ele está pegando esse processamento da CPU, certo? Como aqui está em tempo real, né? Opa, tá aqui. Eu dei um zoom. Então, como a gente não está estressando a máquina, sempre vai ser essa linha reta, certo? Então não tem muito o que ele demonstrar, ok? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma outra parte de CPU. Se eu não me engano, tinha como eu ver a partir dos pods. Então, kubectl, acho que ele não vai conseguir ver os meus pods. Mas tudo bem, essa daqui é a visualização do Prometheus e eu consigo integrá-lo com o meu Grafana, certo? Para poder estar vendo o mesmo tipo de dado que eu estou vendo aqui, eu estaria vendo aqui, né? Nessa parte da query, que chama. Mas, para a gente não se alongar tanto, vamos vir aqui para falar mais sobre o AFK Stack. Então, sendo bem rápido, na verdade, que a gente não vai entrar muito nessa parte, mas como é que funciona, certo? A gente tem algo que é chamado de Elasticsearch, certo? Ele basicamente é uma ferramenta para você procurar e analisar certos logs, ok? Você tem também o FlintTD,
que é basicamente um coletor de logs que ele vai agregar ali, certo? E processar certos logs no Elasticsearch. E você tem o Kibana, ok? Que é para basicamente ele se conecta ali com o Elasticsearch e você consegue visualizar os logs. Então, basicamente eles trabalham aí como um trio, certo? Um precisa do outro, mas você pode usar eles três individualmente. E eu confesso que eu não, pelo menos na minha área, não é tão comum. No caso, eu nunca usei essas três ferramentas, certo? Mas se você for pesquisar mais sobre elas, é uma maneira de você estar vendo os logs, uma visualização um pouco mais, digamos assim, fácil, de maior entendimento, certo? E mais detalhada. Mas a outra parte, e por último, que não é a menos importante, seria a parte de segurança, ok? A gente, no caso, vai falar aqui mais sobre práticas de segurança no Kubernetes, e isso inclui o RBAC, que seria o Role Based Access Control, e a criação, né, e a aplicação de políticas de rede, certo? Então, bora iniciar aqui com a parte do RBAC, certo? Então, eu vou parar aqui, vou dar um clear. Então, eu vou dar também aqui um cd codes mkdir pod, eu acho que já existe isso daqui, né? E eu vou dar um code aqui no pod, certo? Opa, não, no caso eu vou mkdir cube, pronto, cd cube. E aí a gente entra aqui. Tudo bem. O que é primeiramente o RBAC? O RBAC ele é uma maneira da gente restringir e gerenciar o acesso aos recursos no Kubernetes com base nas funções do usuário. Então, ele vai definir quem ou o que pode fazer o que quer que seja dentro do cluster, certo? Então, para a gente ter uma visualização um pouco melhor, deixa eu até fazer aqui o rbac.yalm, ok? Então, eu tenho aqui, lembrando daquela velha maneira de se fazer as coisas, certo? Então a gente tem aqui o rbac.authorization e a gente vai ter aqui um kind. Eu vou colocar aqui um role. Uma coisa do RBAC é que é um componente do RBAC, então o role ele vai definir para a gente um conjunto de permissões, ou seja, operações que são permitidas em certos recursos dentro do namespace ou do nosso cluster. Então eu estou aqui colocando que esse daqui vai ser uma kind role. E aí a gente vai colocar aqui o nosso metadata. E eu vou colocar aqui o namespace default. Metadata, namespace default. E o nome vai ser podreader. E eu vou colocar aqui as nossas regras, ok? Então, deixa eu colocar aqui o nosso API Groups. E aqui a gente tem aqui os nossos resources, que é o pod, e o verbs, que é get, watchlist. Então, eu estou basicamente dizendo o que pessoas do grupo do API grupo default, no caso, certo? Eles podem estar fazendo. Então, pode dar o get, pode dar o watch, pode dar o list. Então, eu vou criar aqui esse RBAC e eu vou criar aqui um rolling bind para associar ao role do usuário específico. Então, eu posso estar criando aqui um role.yam e aí a gente vem aqui no API version RBAC authorization. Aqui a gente vai ter aqui o kind, basicamente sendo o role bind, ok? E aqui a gente tem o metadata. Se eu não me engano, tá tudo certo aqui, tá? IO v1, ok? Certo. Então, o nome aqui a gente vai botar read pods com o namespace default. E a gente vai ter aqui os subjects, que pode ser, no caso a gente vai colocar aqui o kind, que é o nosso usuário. E eu vou mudar esse nome aqui para Lucas, que é o meu. No caso é o nome do usuário.
A gente pode colocar aqui entre aspas, certo? Lucas. E o que a gente vai fazer aqui agora seria referenciar a role, certo? Então a gente tem aqui o kind role, pod reader e RBAC authorization, certo? Então nesse exemplo, o que a gente está fazendo aqui? Então a role pod reader, certo? Ela permite que o usuário Lucas, que sou eu, visualize e liste os pods no name default. Então a gente pode, após criar, né, a gente pode verificar as permissões desse usuário. Então, se por exemplo a gente der um kubectl apply -f, aí o RBAC YALM e também o role, a gente pode verificar, por exemplo, kubectl auth, ok, e can de posso, can I, eu posso, get pod traço names space default, aí eu coloco aqui as Lucas, aí ele fala sim. Então o que está acontecendo aqui é um comando bem intuitivo, certo? Então eu estou perguntando se eu tenho autorização, eu estou autorizado a fazer o comando getPod, certo? No namespace default como Lucas, aí ele fala sim. Se eu colocasse aqui, por exemplo, sei lá, Alice, vai falar no, obviamente, certo? Porque não está autorizado. É uma maneira bem simples de demonstrar como funciona o RBAC. Outra coisa seria a gente criar Network Policies, certo? Network Policies, elas controlam o tráfego de rede entre os pods em um cluster Kubernetes, e eles são usados para a gente definir regras que especificam quais pods podem se comunicar entre si e com os serviços externos, certo? Então, na estrutura, eu vou até começar a criar aqui, certo? Vou chamar de Network Policy. Isso aí. Network Policy. Então, a estrutura do Network Policy, você tem um Pod Selector, que vai definir quais pods a política se aplica. A gente tem o Policy Types, que ele vai definir se a política controla o tráfego de ingress, de entrada, ingress, saída ou ambos. E você vai ter as regras de ingress ou egress, certo? Então você vai especificar as regras para o tráfego permitido, né, baseado ali no seu pod select, no namespace, e entre outros. Então, para a gente não ficar só no papo, eu vou colocar aqui API version networking, clico SV1, aí tem aqui o kind, que vai ser, network policy, e aí a gente bota aqui o nosso metadata, que vai ser name hello. Eu vou tirar esse from, botar só nginx, namespace default, e aqui a gente tem a spec. Deixa eu ver aqui, ele já criou aqui um para mim, mas só para eu ver se está tudo certinho. Então aqui não é run, aqui é app, certo? Aqui é a policy type, eu vou colocar apenas ingress, certo? Ingress from pod selector, aqui minhas labels, aqui no caso eu vou botar role e colocar o backend. E as minhas portas, aqui protocolo TCP, porta 80, como eu não estou especificando entrada e saída, pronto, isso aqui deve bastar, ok? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, somente pods com a label, no caso a role backend, podem se comunicar com os pods rotulados como app nginx, certo? Na porta 80. Então, se eu der um kubectl apply aqui network policy, possivelmente eu acho que ele não vai pegar porque não tem nenhum app nginx, mas no caso isso é uma regra. Então eu acho que se eu quisesse pegar esse network policy, network policy -a, isso, tem aqui criado a nossa política, certo? Independente se ele, eu peço desculpas, independente se ele estiver, se a gente tiver nginx ou não, ele está aqui criado essa regra, ok? E acho que
Por último, nós temos também o famoso PSP, não é o, o console da PlayStation, é basicamente Pod Security Policy, certo? Então, o Pod Security Policy, nosso PSP, ele nos permite definir regras que vai limitar as configurações de segurança de pods no Kubernetes, certo? Como privilégios de execução, escalonamento de usuários e acesso a volumes específicos. E uma nota, né, uma curiosidade aí mental, é que esse PSP eles foram substituídos pelo PSA, certo? Pod Security Admission no Kubernetes na versão 1.21 e eles estão em desuso nas versões mais recentes, certo? Então, no entanto, elas ainda são relevantes em clusters mais antigos ou em caso onde o PSA ainda não foi adotado, ok? Então é importante, como a gente está num cluster mais novo, a gente trabalharia com o PSA, mas eu vou falar aqui sobre o PSP, que é o que eu já estou um pouco mais habituado. Então, a estrutura de um Pod Security Policy, você tem o Privileged, certo? Que basicamente vai definir se o pod pode ser executado em modo privilegiado. Você tem o Run as a User, que define as regras, certo, de usuário para o pod. Então, por exemplo, deve ser executado como um usuário específico ou como root, certo? Você tem o Allowed Capabilities, que define quais capacidades de segurança são permitidas, e você tem o Volumes, que define os tipos de volume, certo, que os pods podem montar. Então, vamos montar aqui o nosso PSP. Então eu tenho aqui uma API version e aí eu posso colocar aqui policy v1 beta kind sendo meu pod security policy, e aqui nós temos um metadata que eu posso chamar de restricted PSP com uma spec privilege false. Deixa eu ver aqui. Então não é da maneira como eu gostaria, mas eu vou aqui fazer algumas alterações. Então a gente tem aqui o C Linux, certo? A gente vai colocar runs as n, né, se for Linux. Aí aqui eu vou colocar como run as, no caso, run as user, certo? Então ele precisa rodar como não sendo root. E aqui a gente também pode colocar o fs group. E aí eu coloco aqui a rule, que é, no caso, não é esse daqui, é must run as. E a gente pode também colocar aqui o range como sendo no mínimo 1 e no máximo esse número, né? 65535, ok? E aqui eu posso tirar esse cara aqui que eu não vou usar. E temos o volume, certo? Config map, empty dir. Então eu vou até rodar esse cara só para desencargo de consciência, que no caso seria o nosso PSP. Opa, não match pode script inverse pode ser um beta. Ah tá, ele está dando no caso um erro de criação no namespace, certo? Que eu acabei não especificando. Mas, basicamente, a gente pode criar um role e um role byte para aplicar o PSP a um conjunto de usuários ou service accounts, ok? Então, deixa eu só criar aqui um outro, que seria nesse mesmo role aqui, certo? Então a gente teria aqui, eu vou colocar metadata como sendo use PSP, namespace default, e eu posso colocar aqui também algumas regras, certo? No caso rules, e aí eu colocaria aqui algo como API group, isso, policy, pod security, use, e o meu resource name poderia ser resource names, poderia ser restricted PSP, certo? No caso, errei aqui e deixa eu ver se está tudo certo. Aqui.
Muito bem. Pay version. Ah tá, daqui só deve ser um erro de sintaxe. kubectl apply -f role yaml. Ah tá, ele não pode por causa da versão dele, certo? Então RBAC, se eu colocasse aqui P2, agora sim, certo? Mas no caso, ele está falando que ele não está dando match com uma rolling byte que nós criamos, ok? Mas basicamente, nesse exemplo, a PSP ele seria aplicado ao namespace default, que vai poder ser utilizado por qualquer pod que usa o service account padrão, certo? Então, para a gente finalizar essa nossa aula, em resumo, né, o RBAC ele permite controlar quem pode realizar quais ações em recursos específicos, certo, do Kubernetes, fornecendo um controle que a gente pode chamar de granular, certo, granular sobre o acesso ao cluster. A gente também tem o Network Policies que vão definir, eles definem e limitam o tráfego de rede, certo, entre pods, e ele permite que a gente possa isolar ali componentes e controlar a comunicação do nosso cluster. E por último o PSP, que ele vai impor restrições, certo, de segurança nos pods, controlando as configurações de segurança para garantir que os pods sigam as práticas de segurança que são recomendadas pelo próprio Kubernetes. Então, voltando aqui, certo? Eu vou agradecer muito pela atenção de todos. Essa daqui fica sendo a nossa última aula. Eu espero que todos tenham aprendido pelo menos alguma coisa sobre Kubernetes, pelo menos esse é o básico, certo? Lembrando que são mini cursos ministrados pelo Lasser, que é o nosso laboratório, então vai ter outros mini cursos, já teve o de Doc, e eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse tipo de coisa, certo? De poder estar apresentando esse tipo de aula, e eu espero de coração que todos tenham gostado, que todos tenham entendido, e também pedindo desculpas às pessoas que viram online, certo? Acabou que nós tivemos vários problemas técnicos, mas que eu tentei remediar, e também por consequência eu tenho regravado as aulas para ter um entendimento maior e que fique mais assim de uma maneira mais facilitada, certo? Então eu agradeço a todos, vejam os próximos cursos, os próximos vídeos dos outros cursos, e muito obrigado.